Pessoal, muito bem-vindos à nossa primeira aula de fato do nosso curso de certificação de especialista em investimentos Ambima, a famosa CEIA. Lembrando que na aula anterior a gente fez uma introduçãozinha do módulo 1 sobre os principais pontos, como estudar para este módulo. Lembrando ainda que este módulo, Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, na verdade é um grande apanhado, uma grande revisão de pontos básicos que a gente viu lá na certificação CPA 10 e CPA 20, por exemplo. Mas mesmo assim é muito importante esse módulo para a tua prova. Lembra, qualquer questão na tua prova importa em busca da aprovação. Por isso que esse primeiro vídeo, a priori, pode aparecer para você não tão relevante, porque a gente vai tratar aqui de fundamentos, a gente vai retomar fundamentos, mas os fundamentos sim são importantes. De novo, lembra, toda questão importa para a nossa prova. O que nós vamos ver aqui no decorrer desse primeiro vídeo? Neste primeiro vídeo a gente vai ver a definição dos agentes econômicos, relembrar lá o que é os nossos, ou o que são os nossos amiguinhos agente superavitário e agente deficitário. Nós vamos ver o que de fato é o que a gente chama de intermediação financeira. E aí a gente vai conseguir ver a distinção entre mercado de crédito e mercado de capitais, por exemplo. Depois nós vamos ver que para esses mercados funcionarem, não precisa apenas do operador, do banco, da corretora, da distribuidora, da bolsa. Eu preciso, além dos operadores, que são aqueles que efetivamente põem a mão na massa, eu preciso de instituições que regulamentem o funcionamento desse sistema, que a gente vai chamar de órgãos normatizadores, e instituições, entidades que fiscalizem, para ver se as normas estão sendo cumpridas ou não. A gente sabe que quem normatiza são os normatizadores, quem fiscaliza são as entidades fiscalizadoras. E quem põe a mão na massa, de fato, são os operadores. E por fim, a gente vai acabar esse vídeo aqui tendo uma visão ampla da composição do nosso sistema financeiro nacional. Lembra, vale para este vídeo e para todos os outros vídeos, das dezenas de outros vídeos que nós teremos aqui durante o curso. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre a matéria, não hesita, entre em contato por e-mail ou por WhatsApp. Eu prefiro que seja por WhatsApp. Por quê? Porque a resposta é mais dinâmica, a gente consegue manter um contato mais próximo através do WhatsApp. E claro, se ainda não curtiu, ó, tô com mentalidade de Facebook ainda. Se ainda não nos seguiu, segue lá no Instagram, certo? Então, agora, de fato, a gente começa a retomar e vamos começar pelo básico, pelos fundamentos. Nós temos na economia os chamados agentes econômicos. E aqui a gente já começa a introduzir o economês. O que é um agente econômico? Bom, um agente econômico é aquele sujeito que tem uma determinada renda econômico, ele tem uma determinada renda e ele vai decidir, enquanto agente econômico, quanto desta renda ele vai gastar e quanto desta renda ele vai poupar. E lembrando que quando a gente fala poupar, a gente está falando do ato de poupar, não necessariamente da nossa tradicional caderneta de poupança. E esse agente econômico aqui, eu coloquei como exemplo pessoas físicas, mas eu posso ter como agente econômico os governos são agentes econômicos, as empresas são agentes econômicos e, claro, as pessoas, de modo geral, as pessoas físicas são agentes econômicos, porque elas se defrontam com a mesma dúvida. Dada a renda que eu tenho, quanto desta renda eu vou consumir, e quanto desta renda eu vou poupar. Bacana! De modo geral, a gente pode separar esses agentes econômicos em dois grandes grupos. Eu vou ter o grupo dos agentes econômicos que a gente vai chamar de agente econômico superavitário. Este agente econômico superavitário, como a gente viu lá na CPA 10 ou na CPA 20, é aquele sujeito que, grosso modo, tem dinheiro sobrando. É aquele sujeito que ganha R$5.000, gasta 3
e sobra para ele todo mês R$2.000. Olha só que bacana. Ele tem um superávit, ele gera um superávit. Estes amiguinhos que têm esta mesma característica, que geram poupança, que têm dinheiro em excesso, a gente chama de agente superavitário. Do outro lado, olha só que figura triste, quem nunca passou por isso? Do outro lado, eu tenho o grupinho dos agentes deficitários. Olha só, o agente deficitário, como o próprio nome sugere, ele tem um déficit. Como assim um déficit, Eduardo? Vamos supor que ele ganha R$3.000 por mês, ele tem um salário lá, uma renda de R$3.000 por mês, e ele gasta R$4.000. Bom, se ele ganha 3, se esses são os ganhos dele, e ele gasta 4, é claro que vai faltar dinheiro no final do mês. Tá faltando para ele lá todo final do mês R$1.000. Então aqui a gente consegue ver as características desses dois grupinhos. O agente superavitário é aquele que tem dinheiro em excesso e o agente deficitário é aquele que precisa de recursos. Ele vai ser também, numa outra linguagem, um tomador de recursos. Aqui nós estamos assumindo, no nosso exemplo, que ele toma recursos para conseguir tapar o buraco lá no final do mês. Mas eu posso ter uma empresa, por exemplo, a Gerdau, a Marco Polo, a Randon, que são tomadoras de recursos. Elas precisam de recursos para fazer um investimento na ampliação da sua capacidade instalada. Eu tenho o governo federal, por exemplo, nesse ano de 2020 fica mais evidente que ele é um agente deficitário, ele é um tomador de recursos, ele precisa de recursos. Então ele vai ao mercado tomar esses recursos. Tá, Eduardo? Mas para ter recurso suficiente para esse tomador de recursos, eu tenho que ter alguém ofertando esses recursos. É claro, quem vai ofertar esses recursos, o ofertante destes recursos, vai ser o nosso famoso agente superavitário. Mas no mercado financeiro não tem Madre Teresa de Calcutá. No mercado financeiro, o nosso agente superavitário não vai ofertar recursos em troca de paz interior. Ele vai ofertar recursos em troca de uma taxinha de juros. A taxinha de juros, como a gente vai ver com mais detalhes lá no módulo 2, principalmente, onde a gente vai trabalhar bastante com matemática financeira, vai ser, entre aspas, o preço do dinheiro. É a remuneração, a taxa de juros, que o nosso agente superavitário exige, é o retorno que ele requer para investir a graninha dele, para ofertar os recursos dele, e para o tomador a taxa de juros vai ser o valor, o preço que ele vai ter que pagar para ter acesso aos recursos. Bacana, Eduardo. Então fechou todas. De um lado eu tenho um agente superavitário ofertando recursos e do outro lado eu tenho agentes deficitários precisando desses recursos. A grande questão é como é que essas duas entidades, esses dois grupinhos vão se encontrar. Ora, Eduardo, se eu tenho superavitário e eu tenho deficitário, é só eles se encontrarem diretamente. Não. Esse encontro direto entre agente superavitário e deficitário, ele é muito custoso. Tem uma série de riscos nestas operações. Por isso que se a gente deixasse pela natureza essa união entre agente superavitário e deficitário, não ia rolar. Para facilitar este fluxo de recursos, olha só, para facilitar essa canalização de recursos, esse fluxo de recursos entre quem tem recursos em excesso, nosso agente superavitário e o nosso agente deficitário, nós vamos ter os chamados operadores. O nosso operador clássico, tradicional, o mais antigo deles, é aquilo que a gente chama de banco. Como assim, Eduardo? O banco vai ser um canalizador, um operador? Sim. O banco vai canalizar os recursos do agente superavitário para o agente deficitário. Esta é a maneira tradicional de canalização de recursos. O banco, ele vai ser a parte central da operação.
O banco vai falar o seguinte: ô agente superavitário, faz o seguinte, sabe esse dinheirinho que tu tem aí embaixo do colchão? Não deixa embaixo do colchão. É muito perigoso. É perigoso porque alguém pode vir, Brasil, né, vir te roubar, e é perigoso porque tem lá a inflação que vai corroer o poder de compra dos teus recursos. Então faz o seguinte, deposita os recursos aqui no banco. Deposito onde? Bom, as maneiras mais tradicionais são a conta corrente, que a gente está careca de saber, a caderneta de poupança, mecanismo mais tradicional de investimento e o nosso famoso CDB. Estes são os mais tradicionais. É assim que o banco consegue captar recursos do nosso agente superavitário. E o que o banco vai fazer com os recursos que ele captou do superavitário? É claro que ele vai usar esses recursos aqui para emprestar para os agentes deficitários. Aqui fica clara a canalização de recursos de quem tem, que é o agente superavitário, para quem está tomando, necessitando desses recursos, que é o agente deficitário. Quem opera, quem faz a intermediação desta canalização de recursos é o operador. O operador mais tradicional que nós temos, que a gente sai na rua e vê uma agência, a gente pega o celular, consegue acessar os serviços, é o banco. Ele efetivamente põe a mão na massa. E claro, esta canalização de recursos do superavitário para o deficitário tem impactos econômicos positivos muito grandes. A partir do momento que o agente aqui, o nosso agente deficitário, seja ele uma pessoa física que precisa tapar o buraco do final do mês, seja ele uma empresa que precisa de recursos para expandir as suas atividades, a partir do momento que qualquer um deles tem acesso a capital, o que eles vão fazer? Bom, um vai gastar, o outro vai investir, expandir a capacidade, contratar mais gente, gerar mais emprego, mais renda. Olha só quão importante é o bom funcionamento desta canalização de recursos. Este mercado aqui, onde a gente tem o banco na parte central da operação, a gente chama de mercado de crédito bancário. Fica bem claro que é um mercado de crédito, por quê? Porque o banco vai oferecer crédito ao agente deficitário. Claro, utilizando os recursos que ele captou lá em grande monta, que ele captou lá do agente superavitário. Como a gente vai ver com mais detalhes lá no módulo de instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos, esse banco aqui ele vai assumir um risco. Quando ele empresta para o agente deficitário, ele vai correr o risco do agente deficitário não pagar a ele. E quem corre esse risco é o banco. O banco assume esse risco. Mas claro, ele não vai assumir esse risco em troco de nada. Grande parte do retorno, que a gente vai chamar aqui de spread, o spread vai ficar com o banco. Como assim spread, Eduardo? Imagina só, o banco te paga 0,5% para você depositar o dinheiro lá a prazo, um CDB, por exemplo. Há os tempos que ele pagava 0,5% ao mês. E quando o banco empresta, ele cobra 5%. Opa, aí a conta não fecha? Ele te paga 0,5% e ele vai receber 5%? Sim, essa diferença entre o que ele te paga para captar os recursos e o que ele cobra para emprestar, a gente chama de spread, o spread bancário. E esse spread, o banco ganha por quê? O spread, a remuneração, o banco ganha porque ele, banco, vai assumir o risco. Porque se esse bonito aqui não pagar, quem perde? Quem leva o calote? Quem sofre o risco? O banco. Bacana? Tá, Eduardo. Mas imagina que eu tenho uma empresa grande como a Petrobras, por exemplo, querendo um volume muito grande de recursos, por exemplo, 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Um volume bem expressivo. A Petrobras aqui, ela está na posição de tomadora de recursos. Ela está tomando 5 bilhões de reais emprestado. Só que tem um probleminha. Quando uma empresa precisa de um volume muito grande de recursos, o banco não vai poder ajudar ela. Não vai poder ajudar ela ou por uma questão de regulamentação, que a gente vai ver que o banco não pode se expor a um único tomador, um percentual, ou em termos de prudência.
Por mais que ele possa se expor àquele percentual de recursos que a empresa está precisando, o banco, por uma questão de diversificação, uma questão de pulverização de crédito, ele pode falar, Petrobras, eu não vou conseguir te ajudar, eu não vou conseguir te emprestar os 5 bilhões que você está precisando. O que a Petrobras faz agora? A partir do momento que o mercado tradicional, o mercado de crédito bancário não consegue ajudar ela pode recorrer ao que a gente chama de mercado de capitais. Mercado de capitais ao mercado, vamos usar aqui como sinônimo, de valores mobiliários. Aqui a coisa muda um pouquinho. Aqui a interação vai ser direta entre o tomador de recursos, a empresa, por exemplo, e o ofertante de recursos. Aqui no mercado de capitais, o ofertante de recursos, ele vai ter características mais claras, de fato, de um investidor. Olha só, agora a empresa, ela não vai bater na porta do banco para pedir dinheiro emprestado. Agora a empresa vai procurar esses recursos diretamente na fonte, ou seja, diretamente junto aos investidores. Vai falar o seguinte, mercado, investidores, eu estou precisando de 5 milhões de reais. Você me empresta? Que eu prometo para você que lá no futuro eu vou te devolver o que tu emprestou acrescido de juros. Tá, Eduardo, mas é assim no fio do bigode? Não. A gente sabe que isso exige formalização, exige um título que formalize essa operação. Quando uma empresa vai ao mercado tomar recursos emprestado, prometendo pagar esses recursos acrescido de juros no futuro, essa empresa precisa formalizar. Essa empresa vai emitir um título que a gente vai chamar, por exemplo, de debenture. Ih, Eduardo, que confusão esse teu quadro. Lembrando, aqui a gente só está rememorando alguns pontos importantes. Então, no mercado de capitais, a empresa vai emitir títulos. Se essa empresa for uma sociedade anônima aberta, eu vou chamar esses títulos de valores mobiliários. Ela vai emitir títulos para captar recursos, juntamente aos investidores. É claro que esse meio de campo entre empresa emitindo título e investidor comprando os títulos vai ser feito também por intermediários. Mas lembra, esses intermediários que vão favorecer, vão facilitar essa canalização de recursos no mercado de capitais, eles vão ser apenas prestadores de serviços. Eles não vão assumir o risco como o banco assume no mercado de crédito bancário. Estes caras que operam no mercado de capitais são, por exemplo, a corretora, a distribuidora, elas operam lá no mercado de capitais, prestando serviço para que esta emissão de títulos seja feita adequadamente. Ou seja, que a empresa emita títulos e consiga vender esses títulos junto aos investidores e captar os recursos necessários. Então, aqui a gente consegue ver que tem duas maneiras mais básicas desse dinheiro ser canalizado. A maneira tradicional, que é pelo mercado de crédito bancário, superavitário deposita no banco, banco pega a grana, empresta para o deficitário, banco assume o risco, banco acende a vela e fica rezando para receber de volta. E outra, uma maneira mais rebuscada, mais recente, é através do mercado de capitais, onde eu vou ter as empresas, sociedades anônimas abertas, emitindo títulos, emitindo debêntures, emitindo ações para captar recursos. Nesse mercado de capitais, eu também vou ter operadores, eu também vou ter prestadores de serviços. Mas esses prestadores de serviços, eles serão contratados apenas para facilitar estas transações, esta venda de título, por exemplo. Bacana? Tá, Eduardo. Nós vimos, então, como esse dinheiro é canalizado, que essa canalização é muito importante. A partir do momento que há canalização de recursos, todo mundo fica feliz. O superavitário, porque ele consegue remunerar o capital dele. O deficitário, o tomador de recursos, porque ele consegue ter acesso aos recursos que ele precisa, consegue subsidiar o gasto dele, consegue aumentar a fábrica, no caso de uma empresa, e isso tem impactos positivos sobre a economia. Então a gente consegue ver que o funcionamento desse sistema aqui é muito importante. Ele é tão importante
que, se a gente pensar 2 segundinhos, a gente começa a entender a necessidade desse sistema ser regulamentado. É preciso ter uma regulamentação. É preciso ter normas para o bom funcionamento desse sistema. E, de fato, eu vou ter normas e eu vou ter órgãos responsáveis exclusivamente para determinar as normas de funcionamento desse sisteminha. Estes conselhos, esses órgãos responsáveis pela normatização, pela regulamentação do funcionamento do sistema, a gente vai chamar de órgãos normatizadores ou órgãos de regulação. Eles vão determinar as normas, eles vão regulamentar como deve funcionar o mercado. Mas, claro, normas simplesmente não vão se auto-executar. Eu preciso ter alguém fiscalizando, para ver se as normas estão de fato sendo cumpridas. Olha a lógica nisso tudo. As normas por si só, elas podem ser muito boas, mas se elas não forem efetivadas, elas não servem de nada. Então, por isso que eu vou precisar, é claro, de gente pondo a mão na massa, que são os operadores, os bancos, as corretoras, as distribuidoras. Eu vou precisar de um normatizador, aquele cara que determine as regras, que regulamente como as coisas devem funcionar. E eu vou precisar de fiscalizadores. Entidades que fiscalizem efetivamente o mercado para ver se as regras determinadas lá pelo órgão de normatização estão sendo cumpridas ou não. Nós vamos ver que, por exemplo, o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional é o Conselho Monetário Nacional. Ele vai ser um órgão de regulamentação, um órgão de normatização. A função dele é normatizar, ponto. Bacana, Eduardo, mas quem é que fiscaliza, por exemplo, se os bancos estão cumprindo ou não as regras? Aí eu vou ter uma entidade fiscalizadora, que vai ser o Banco Central do Brasil. Ela vai fiscalizar para ver se as normas estão sendo cumpridas. E o mercado de capitais? O mercado de capitais funciona a Bangu, ninguém fiscaliza? Fiscaliza sim. No mercado de capitais eu vou ter uma entidade específica, que vai ser a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Aí sim, esse grande grupo formado por órgãos de normatização, órgãos de fiscalização, os operadores, eles vão formar o que a gente chama de Sistema Financeiro Nacional. Olha só, o conjunto de normatizadores, fiscalizadores e operadores forma o que a gente chama de SFN, Sistema Financeiro Nacional. Qual é a função do Sistema Financeiro Nacional? Por que ele existe? Por que ele foi estruturado? A função do nosso Sistema Financeiro Nacional é promover aquela canalização de recursos do agente superavitário para o agente deficitário, de quem tem recursos em excesso para quem está precisando de recursos. Por isso que o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional é importantíssimo para o bom funcionamento da economia real, produção, emprego, renda. Olha só a nossa definição. O Sistema Financeiro Nacional pode ser entendido como um conjunto, de fato, é um conjunto de instituições financeiras. E nesse conjunto eu tenho os normatizadores, eu tenho os fiscalizadores e eu tenho os operadores. Instrumentos financeiros, claro, aqueles instrumentos que as empresas emitem, por exemplo, que visam qual a finalidade do nosso sistema financeiro. Em última análise, está até em vermelho para ficar bem claro, a finalidade, em última análise, do Sistema Financeiro Nacional é propiciar a transferência de recursos, a canalização de recursos do agente superavitário para o agente deficitário. Canalizar recursos de quem tem, o superavitário, para quem precisa, que é o agente deficitário. E como nós já destacamos de maneira bastante veemente, esse nosso Sistema Financeiro Nacional, ele é composto por instituições que nós conseguimos observar dia a dia no mercado, que são os operadores, bancos, corretoras, distribuidoras, enfim, e aquelas entidades que estão por trás do sistema, ou normatizando ou fiscalizando.
Por isso que o nosso sistema é composto por normatizadores, por fiscalizadores e por operadores. A gente vai ver o seguinte, olha só na composição do nosso sistema financeiro nacional. O normatizador, como o próprio nome sugere, ele vai ter apenas uma função. A função do nosso normatizador vai ser determinar as regras gerais. Ele vai determinar as regras gerais de funcionamento do mercado. As regras gerais de funcionamento do mercado. Gerais. Por isso que nós vamos ver que todos os órgãos de normatização, eles são organizados como conselhos. Como assim conselhos, Eduardo? O que é um conselho? Conselho é uma reunião de alguns participantes, de algumas mentes brilhantes, que se reúnem periodicamente, geralmente uma vez por mês, para tomar algumas decisões. Então veja, ele se reúne para tomar algumas decisões, para determinar algumas regras gerais, para regulamentar, para determinar as regras, as regulações que devem ser seguidas. Por isso que, barbada para a prova, barbada de entender, o órgão normatizador, ele nunca vai executar nada, até porque ele não existe. O órgão normatizador, ele só existe quando os seus membros estão reunidos. Quando os membros estão reunidos, aí sim eu tenho o Conselho Monetário Nacional, eu tenho o Conselho Nacional de Seguros Privados, eu tenho o nosso Conselho Nacional da Previdência Complementar. Então, quando os membros estão unidos, eu tenho a formação do conselho e eu tenho a determinação de regras. Acabou a reunião? Cada um vai para o seu canto. Mas as regras ficam. Bacana, Eduardo, as regras ficam. Mas quem tem que cumprir essas regras? Bom, o responsável por cumprir essas regras vai ser executar as regras definidas, ali seguir as regras definidas, serão os operadores. Bacana. Quando o Conselho Monetário Nacional senta, ele determina as regras que devem ser cumpridas lá pelo banco, por exemplo. Mas quem é que efetivamente vai verificar se as regras estão sendo cumpridas ou não? Por isso a importância dos nossos órgãos de fiscalização, das nossas entidades supervisoras, das nossas entidades de fiscalização. Não basta eu ter regras e eu ter os bancos, por exemplo, como responsáveis por cumprir as regras determinadas. Agora, quem vai efetivamente verificar, quem vai efetivamente fiscalizar para ver se as regras estão sendo cumpridas ou não, vai ser o nosso, por exemplo, Banco Central do Brasil. No mercado de crédito bancário, então eu vou ter um normatizador, que vai ser o Conselho Monetário Nacional, eu vou ter uma entidade de fiscalização, que vai ser o Banco Central do Brasil, e os operadores quem são? Os bancos, por exemplo, os bancos são os operadores do mercado de crédito bancário. Então, esta composição aqui do nosso sistema, eu tenho órgãos de normatização, fiscalização e os operadores. Falando especificamente do segmento que nós vimos no exemplo, o segmento da moeda, do crédito, de capitais, eu tenho a seguinte composição, a seguinte estruturação. O órgão máximo, aquele que vai determinar as regras gerais de funcionamento, vai ser o Conselho Monetário Nacional. E veja, lembra, todos os órgãos normatizadores responsáveis pela regulação geral, são compostos estruturados como conselho. Aqui eu tenho o Conselho Monetário Nacional, esse daqui é o órgão máximo. Se cair uma questão dessa na prova, putz grila, é para acertar, uma questão bônus, tá? O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional. Ele é o responsável por determinar as regras, as diretrizes gerais do funcionamento do sistema. Bacana! Eu tenho 2 fiscalizadores, 2 entidades de fiscalização, cada um no seu quadrado. O Banco Central, que vai cuidar lá do mercado de crédito bancário,
vai autorizar o funcionamento das instituições financeiras, das corretoras e distribuidoras, por exemplo. E eu tenho a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que vai cuidar do funcionamento do mercado de capitais. Nós vamos ver que o Banco Central, além de fiscalizador, ele também é executor. Ele vai ter uma vida dupla, como a gente vai destacar no próximo vídeo. O Banco Central, além de fiscalizar os operadores para ver se eles estão cumprindo as regras ou não, ele vai ser responsável por executar muitas coisas que o Conselho Monetário Nacional determina. Por exemplo, a política monetária vai ser determinada pelo Conselho Monetário Nacional e quem executa, Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central do Brasil ele vai ter uma dupla função, uma dupla jornada. Vai ser, sim, fiscalizador, mas vai ser também um executor. A CVM, ela também tem algumas peculiaridades. Como a gente vai ver no videozinho específico sobre CVM, a CVM, além de fiscalizar o mercado de capitais, ela vai ter a função de regular o mercado de capitais. No mercado de capitais, a CVM vai ser soberana. Ela vai fiscalizar e também regular alguns pontos. Bacana? De modo geral, nós temos a seguinte composição do Sistema Financeiro Nacional. Eduardo, o que esses seguros privados e essa previdência fechada está fazendo aí na composição do Sistema Financeiro Nacional? Lá no CPA 10 e no CPA 20, no CPA 10, de maneira mais efetiva, a gente dá muito atenção para esse segmento aqui, o segmento da moeda, do crédito, de capitais e de câmbio. Mas também são segmentos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, o segmento de seguros privados e o segmento da previdência complementar fechada. Tanto nos seguros privados, no segmento de seguros privados, quanto no segmento de previdência complementar fechada, eu também vou ter aquela canalização de recursos. Os recursos captados lá dos participantes num fundo de pensão, por exemplo, serão utilizados para quê? Serão utilizados para investir em ativos financeiros. Então vai haver ali também uma canalização de recursos. Como há esta canalização de recursos, o segmento de previdência complementar fechada também faz parte do nosso Sistema Financeiro Nacional. Assim como faz parte do nosso Sistema Financeiro Nacional também o segmento de seguros privados. Quando você vai lá, faz um seguro, paga um prêmio, ou não é? Sabe o prêmio que você paga? Sabe a contribuição que você faz lá para a Previdência Complementar Aberta, para o teu plano de Previdência Complementar Aberta? Esses recursos não vão ficar no caixa da entidade aberta de Previdência Complementar ou da seguradora. Não, esses recursos vão ser investidos também em ativos financeiros. Então veja, a partir do momento que esses recursos entram no mercado, estes segmentos também são inseridos dentro do Sistema Financeiro Nacional. É claro, mas são segmentos específicos, porque eles têm peculiaridades. Mas dentro de cada um desses segmentos, do segmento de seguros privados e do segmento de previdência complementar fechada, eu também vou ter a mesma composição. Eu vou ter um órgão normatizador, eu vou ter fiscalizadores e eu vou ter operadores. No mercado de seguros privados é barbada. Quem são os operadores? As seguradoras. Além das seguradoras, eu tenho as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades de capitalização. Elas operam efetivamente no mercado. Eu posso fazer um seguro do carro, posso fazer um seguro de vida, pode só ir no banco e fazer uma entidade aberta de previdência complementar, por exemplo. Mas quem é que normatiza o funcionamento desse segmento? É um conselho também, o Conselho Nacional de Seguros Privados. E quem é que fiscaliza para ver se as regras estão sendo cumpridas efetivamente? Eu também vou ter uma entidade supervisora aqui. Lembra, não basta ter normas, eu tenho que ter alguém fiscalizando para ver se as normas efetivamente estão sendo cumpridas ou não, protegendo as partes mais fracas na relação. No caso do segmento de seguros privados, a entidade de fiscalização vai ser a SUSEP. Já num segmento que é um pouquinho mais à margem ali, mas muito importante, tem bilhões e bilhões e bilhões, centenas de bilhões de reais,
é o segmento de previdência complementar fechada, onde eu tenho como um operador os fundos de pensão, a Previ, a Funcef, a Petros, por exemplo. Da mesma maneira, eu tenho que ter regras para o funcionamento desses fundos de pensão. As regras gerais de funcionamento do segmento são determinadas, regras gerais, pelo órgão normativo, que é um conselho, o Conselho Nacional da Previdência Complementar. E, claro, da mesma maneira que ocorreu nos outros segmentos, não basta ter regras, eu tenho que ter fiscalização. No segmento de previdência fechada, o fiscalizador é a nossa Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então aqui, globalmente, nesta figura, que é a figura sugerida lá pelo Banco Central do Brasil, eu tenho a composição do nosso Sistema Financeiro Nacional. Ele tem 3 segmentos. Dentro de cada um desses segmentos, eu tenho órgãos normatizadores, entidades supervisoras e os caras que efetivamente a gente vê que são os operadores. Nesta primeira parte do nosso módulo de Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado, a gente vai ver esta composição. Nós vamos ver no próximo vídeo Conselho Monetário Nacional e Banco Central, depois a gente vai ver a CVM, depois a SUSEP, depois a Previc. Aí a gente consegue ver os normatizadores e os supervisores. Depois a gente vai ver lá os bancos, banco comercial de investimento múltiplo. Depois nós vamos ver as corretoras e as distribuidoras. 2 operadores aí, 2 videozinhos sobre operadores, além da nossa B3, que a gente vai ver que também é uma operadora ali do nosso mercado de valores imobiliários. Certo? Esse primeiro videozinho parece despretensioso, mas lembra, tudo importa. A CEA é uma caminhada, é uma maratona que a gente tem que dar atenção devida a todos os pontos. É claro, os pontos com maior probabilidade de cair na prova, a gente vai destacar mais, a gente vai aprofundar mais, mas lembra, tudo importa para você virar de fato um especialista em investimentos. Lembrando sempre, qualquer dúvida sobre esse vídeo é só entrar em contato através do WhatsApp, certo? Abraço e até o próximo vídeo.